Boa tarde, bom dia para todos, meus amados irmãos. Estamos aqui pela misericórdia de Deus, estamos aqui nesta manhã, já caminhando, para meio-dia, para 1 hora da tarde, Nós estamos aqui, 12h35 da manhã, amém? Eu sei que muitos estão aí almoçando, comendo, Estão se desfrutando do domingo de descanso, Para aqueles que buscou a presença de Deus, batalhou, correu atrás, pregou a palavra de Deus durante a semana. Eu quero agradecer a Deus, louvar a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida e na vida de muitos que vivem no campo missionário para pregar a palavra de Deus, Mas esse texto bíblico que nós vamos ler é para todo o povo brasileiro, para os irmãos, para todos da face da terra, que a vinda de Cristo está perto, mas a palavra de Deus diz que Ele voltará. No momento, a raça humana está passando por um processo de princípio das dores. E nós temos que cada dia mais focar a cruz do Calvário para pregar a palavra de Deus. Amém? Então, o texto que nós vamos ler aqui nesta manhã fala sobre que Jesus ele é preso. Mas já no finalzinho aqui, no versículo 54, Deus me deu aqui essa visão aqui do que é o ser humano, Que pela frente é uma coisa e por trás é outra coisa, Para mostrar que a raça humana tem que se despertar para se deslargar dessas coisas que desagradam a Deus. Para Deus está dando oportunidade ao ser humano na terra de arrependimento. Esse é o que Deus deixou na face da terra. Arrependimento. Porque a palavra Jesus te ama, todo mundo conhece. Todo mundo conhece, mas a palavra Jesus te ama. Mas a palavra se chama arrependimento. Para a raça humana se arrepender das coisas que está fazendo na terra, irmão. Mas Jesus falou que o mal na terra vai aumentar, mas só que Deus ele vai destruir o mal na terra. Ele vai destruir. Amém? Soberano e poderoso eterno Deus, obrigado por esse exato momento, por estar aqui para falar um pouco da palavra do Senhor Jesus de Nazaré. Estamos nesse exato momento caminhando para 1 hora da tarde e nós estamos aqui para exaltar e glorificar o nome do Senhor. A palavra é bem clara, irmã. A palavra de Deus está sendo pregada a todo canto na face da terra. E nós estamos dando essa oportunidade. Deus está dando essa oportunidade para nós, Deus, Ele está dando essa oportunidade a mim e a você todos os dias para ser útil, para ser produtivo, para pregar a palavra de Deus, Nesses dias a gente estava pregando a palavra de Deus na rua, E passou uma mulher do outro lado, eu disse para ela, Jesus te ama e Jesus está te desejando uma ótima tarde. Sabe foi o que essa mulher fez? Essa mulher falou para mim de longe, vá você e o teu Jesus para aquele lugar. Amado irmão, cada dia mais o ser humano está sendo terrível, cruel, ruim na face da terra. Ainda existem pessoas boas na terra, mas são pouquíssimas. Mas só que bondade não é a garantia de salvação, irmão. Não é a garantia de salvação. A garantia de salvação é o ser humano entregar a vida para Deus. E a gente está vendo a maldade na terra aumentando. Mas Jesus está dizendo que breve Ele voltará e Ele dará um basta na maldade na terra. A maldade vai ser extinta na terra. Deus ele vai aniquilar a raça humana, Satanás e os demônios que não deram crédito à palavra de Deus. E
e a igreja, a verdadeira igreja, que obedeceu, foi fiel a ele, vai ser levada para a Nova Jerusalém. Oh glória! Para a gente alcançar essa cidade, irmão, nós devemos estar na obediência e focar a cruz do Calvário e ser fiel a ele e fazer a vontade dele. Aí quando essa mulher falou para mim, vá você, o Senhor Jesus, para aquele lugar, irmão, eu não me surpreendi com isso, porque o próprio Jesus falou que muitos vão odiar por causa do meu nome, o nome dele, vai ser perseguido por causa do nome dele e vai ser odiado por causa do nome dele. E é pura verdade. Ontem eu estava ali, lavando a moto ali, naquela parte alta ali, e o que vi ali naquele exato momento, irmão, foi as pessoas entreadas mais ainda no pecado, na bebedeira de um lado, farra de outro, som de um lado, bebedeira de outro. Um homem passou com a sacola cheia de cerveja, é como se fosse que ele estava levando ali um grande presente para a vida dele, né? E sabendo que as pessoas estão cada dia mais caminhando para o inferno, né? E Deus está dando essa oportunidade ao ser humano de arrependimento, de entregar a vida para Deus. Enquanto tiver fôlego de vida, Deus está dando oportunidade ao ser humano de arrependimento. Mas a gente para pensar, irmão, que as pessoas estão entranhadas mais ainda no pecado, não quer largar o pecado. E quando eu vi aquela cena ontem ali, onde eu estava lavando a moto, né? A gente vê pessoas de um lado para o outro, farreando, bebendo, mas aí vem a passagem de Noé, né? Que o povo comia, bebia, dava em casamento, matava, traía, e veio o dilúvio e matou todo ser vivente no tempo de Noé. Só sobreviveu Noé e a sua família e os animais que estavam dentro da arca. Irmão, ontem eu estava assim pensando do pior que vem ainda na terra, irmão. Do pior que vem ainda na terra. E as pessoas estão cada dia mais vivendo da maneira, do jeito que quer. Olha que diz o texto bíblico que nós vamos ler a partir de agora. Estando ele ainda a falar, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele a grande multidão, com espadas e porrete, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes, e dos anciões, e do povo. Preste bem atenção. E o traidor tinha lhe dado um sinal, dizendo, aqui eu beijar, esse prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse, eu te saúdo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, aqui vieste. Olha que Jesus chamou de Judas de amigo. Irmão, nem tudo que a gente vê na frente, na nossa frente, nas nossas vidas, é verdadeiro. Sabe por quê? Porque Satanás e os demônios na terra estão fazendo isso com os seres humanos. Na frente, falando, dizendo, mas na verdade é totalmente mentiras e enganações. Satanás ele está terrível na terra fazendo isso com os seres humanos. E a gente vê que Jesus falou para Judas Iscariote, meu amigo, meu Deus, isso dói, irmão, isso dói na alma. E quando você está com alguém, e olhe que esse homem levou 3 anos com Jesus, 3 anos Judas Iscariote com Jesus, e esse homem o traiu. Amados irmãos, bota uma coisa na mente de vocês, que o templo para o povo adorar a Deus, nem tudo são mar de rosa, irmão, mas tem pessoas usadas pelo diabo, pessoas enganadoras,
mentirosas, falsas, que só quer ver a tua queda. São pouquíssimos servos e servas de Deus na casa de Deus. São pouquíssimos, irmãos. Se a gente for para analisar, são poucos que realmente têm um compromisso com Cristo, irmão. E a gente vê na face da terra esse cristianismo neste país, pessoas brincando de ser cristão. Jesus falou que a palavra dele está se cumprindo dentro da casa dele. Que nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Tome essa posse nesta manhã. Existe ainda pessoas boas na terra, tem, mas é pouco. E não é garantia de salvação. Fazer o bem não é garantia de salvação. A garantia de salvação é o ser humano entregar a vida para Deus. A gente vê muitos hipócritas neste país fazendo bem, levando caminhão de colchão, né? Levando caminhão de alimento, fazendo tudo isso para o próximo. Maravilhoso. Deus se alegra com isso. Mas não é a garantia de salvação, irmão. A garantia de salvação é o ser humano entregar a vida para ele. E aqui Jesus diz, meu amigo. E Jesus, porém, lhe disse, amigo, o que vieste, fazei agora, ó glória. Então, aproximando-se eles, e lançaram a mão de Jesus e prenderam. E eis que um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e ferindo o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Olha a resposta de Jesus. Jesus disse, então Jesus disse-lhe, mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem a mão na espada, a espada morrerá. Jesus nunca levantou a mão para meter a espada em alguém ou espancou alguém, não. Mas no templo, quando ele chegou no templo da casa de Deus, ele pegou um chicote e expulsou aquele povo dali, porque estavam fazendo a sua jogantina, vendendo, comprando. E Jesus falou, a casa de meu pai é casa de oração. E aí a gente vê irmãos, quando lê esse texto, vê irmãos dizendo que ele é crente, mas o porrete e a arma dele não é. Esse não é o cristianismo de Jesus, irmão. Que pela espada que tu tira da bainha, pela espada você morrerá. Deu para entender? Então, Jesus, ele é pacífico, ele é da paz, porque a vingança, a maldade não vai para lugar nenhum. Aí muitos ficam com vingança para querer se vingar de alguém, matar alguém, tirar a vida de alguém, e essas pessoas não estão entendendo. Jesus falou para a gente se proteger. Quando ele fala para se proteger, é quando ele estava no templo lendo o livro do profeta Isaías. O povo ali queria matar Jesus, porque Jesus falou, eu sou filho de Deus. Aí eles queriam matar Jesus, e Jesus, ele fugiu. Jesus falou que nós temos que fugir da presença do mal, irmão. Fugir da presença do mal. E diz assim a palavra de Deus, eu apenas tu, que eu não poderia agora orar ao meu Pai, que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos. Ora, se ele foi traído por Judas, e aquele povo foi ali para prender Jesus, né? Os soldados dos sacerdotes, Jesus, se ele quisesse pedir ao Pai umas legiões de anjos para proteger ele, vinha, irmão. Mas só que a palavra de Deus tinha que se cumprir, que ele tinha que ir até a cruz do Calvário, entendeu? Ele tinha que ir até a cruz do Calvário para
salvar a raça humana da morte eterna. Agora, olha que coisa interessante é o texto 54, no versículo 54. Estamos no texto 26, capítulo 26, versículo 54. Olha o que aqui diz o versículo 54. Como, pois, se cumpriram as Escrituras, que dizem que assim como convém que aconteça. Então disse Jesus à multidão: saíste como para um salteador, como espada e porrete para me prender. Olha, as pessoas que andavam com Cristo, Jesus fazendo milagre, Jesus curando, Jesus libertando, Jesus expulsando o demônio. Olha o que esse povo fez. Veio com porretes, né? Veio com porretes para querer espancar Jesus. Deu para entender, irmão, esse versículo 54, que as aparências se enganam, irmãos. Você buscando a presença de Deus, fazendo a vontade de Cristo, e pessoas que dizem que é cristão, que dizem que é servo de Deus, mas infelizmente está servindo ao diabo, irmão. É por isso que nós temos que estar em vigilância, vigiando sobre esses cristãos que dizem que é cristão, mas são usados pelo diabo. Olha aí Judas, que andou 3 anos com Jesus e ele traiu ele. Eita glória, esta palavra é forte, irmão. Porque a palavra de Deus está dizendo, irmão. Você que é obreiro, que é membro de casa de Deus, você tem que estar vigiando ao redor onde você está trabalhando para Cristo. Aí Jesus disse: eu andava com vocês, vocês andavam comigo e fazendo as coisas para ajudar os seres humanos, e vocês próprios veio para querer me prender e com porrete para me espancar. Eita glória! Com espadas e porrete para me prender. E todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Olha aí, Jesus estava ali diária com esse povo. Sabe o que é que essa palavra de Deus me diz, irmão? Que na época de Jesus, há 2.600 anos, Jesus veio através de uma mulher. E o que mais interessante é que Jesus ele fez muitas coisas na terra para o ser humano. Mas deu para analisar, irmão, que o povo naquela época não queria ter uma comunhão com Cristo, mas só queria que Jesus resolvesse o problema daquele povo, de doenças, de demônios, de lepras, de todo tipo de coisas. Jesus estendeu a mão para curar essas pessoas. E essas próprias pessoas queriam crucificar Jesus. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos deixando e fugiram. Olha aí, os próprios discípulos fugiram na hora do vamos ver. Sabe o que é que essa palavra me diz aqui no final? É que a Bíblia diz que muitos vão estar no dia que, quando as coisas apertar aqui na terra, quando as coisas apertar aqui no Brasil, que o Brasil vai passar por um momento de aperto tenebroso, principalmente para os cristãos que estão fazendo a casa de Deus de festa, de pirotécnico, né? Fazendo a casa de Deus de boate, fazendo a casa de Deus de orgia, fazendo a casa de Deus de prostituição, fazendo a casa de Deus de coisas, de enganações. A conta vai chegar, irmão. A conta vai chegar para esses endemoniados que estão dentro da casa de Deus. A conta vai chegar. E vai ser tenebroso e terrível para quem vai ficar aqui na terra. Vai ser tenebroso. Irmão Hilton, você está salvo? Não, irmão. A salvação é diária.
A salvação é você dizer não às coisas do diabo na terra todos os dias. Mas tem muitos cristãos que dizem que já está salvo. Ô irmão, salvação é diária. Todo dia você tem que buscar salvação, irmão. E ser forte. Porque há um mês atrás eu estava pregando a palavra de Deus na rua e um demônio se manifestou e disse para mim: estamos de olho em você. Não vou mentir para vocês não, irmãos. Eu fiquei com um espírito de medo. Mas nós não devemos ter medo de demônios nem de Satanás, irmão. Irmão Hilton, Satanás tem poder? Tem, mas para quem dá lugar a ele. Mas ele não tem poder para quem serve a ele. Oh glória! Aleluia! Então esse demônio falou para mim: estamos de olho em você. E aí, passado aquele um mês, eu fiquei com um espírito de medo na rua pregando. Mas o meu Cristo, meu Jesus, está me dando força para vencer todas essas coisas que a gente encontra na rua. Oh glória! O texto que nós acabamos de ler, que Jesus é preso. Esse texto fala também sobre falsidade, sobre enganação. Fala que pessoas que andam com você fazendo a obra, mas por detrás é lobo, vorazes, endemoniados e enganadores. Nós só temos que confiar, irmão, só em Cristo. Só confiar no Espírito Santo. Só confiar em Deus. Oh glória! Só nele, irmão, só nele que nós devemos confiar. Aleluia! Oh glória! Só ele que nós devemos confiar, irmão. Esse é o texto bíblico que eu deixo aqui nesta manhã, sobre Jesus é preso. E ali, os mentirosos, os falsos que andavam com ele, queriam espancar, apedrejar e querer matá-lo. Mas só que Jesus ele foi até a cruz do Calvário e ele venceu as coisas aqui na terra. Eita glória! Aleluia! Glória a Deus! Depois desse episódio com essa mulher na rua, que ela falou para mim que vá você e seu Jesus para aquele lugar, aí eu fui um pouquinho lá na frente, vi uma mulher que eu conhecia, aí já é outra mulher, fui lá na frente lá com a moto, aí vi uma mulher que eu conhecia e disse assim: que Deus lhe dê uma ótima noite. Sabe o que essa mulher falou? Vá para o inferno. Foi assim que ela falou. Irmão, nós temos que entender que o mundo jaz no maligno. As profecias estão se cumprindo. Aí vem esses profetizados, esses profetas mentirosos do país, que Deus mandou avisar ele que vem coisas piores. Irmão, a Bíblia já diz isso, que vem coisas piores na terra. Aí vem esses profetas mentirosos e enganadores, como a Bíblia diz que são falsos profetas, que ficam profetizando algo que já está na Bíblia, que está se confirmando. Aí vem esses mentirosos, vêm com essas conversas mentirosas, esses falsos profetas. Jesus ele alertou sobre o fim da terra, sobre os princípios das dores, e falando sobre que a terra vai piorar cada dia mais. Aí vem esses falsos profetas dizer que Deus avisou a ele que vem coisa não sei o que. Irmão, a Bíblia já diz isso. A Bíblia já relata sobre tudo isso. Não vá na conversa desses mentirosos e enganadores, esses falsos profetas, irmão. Só pegue a cruz do Calvário e segue a Cristo. Aí vem esses profetas mentirosos do diabo dizer que vem coisas piores ainda na terra, que vem coisas tenebrosas para o Brasil. Irmão, Jesus falou que na Bíblia, na palavra dele, falou que vai passar por um processo muito grande, mas só vai ficar os verdadeiros lavados e remidos no Cordeiro para morar na Nova Jerusalém. Um forte abraço, que Deus abençoe, que Deus nos dê força
cada dia mais para seguir em frente para pregar o teu evangelho. Oh glória!